Então, isso nos faz, meus irmãos, percebermos que o ministério pastoral, ele acontece, nós temos que ter foco, temos que ter prioridade. Eu acho que eu falei em um outro estudo aí, foi de manhã, né, está em alguns vídeos, sobre a maneira como se dava o crescimento da igreja dos apóstolos. Ela era uma igreja extremamente organizada. Você vai ver aqui que no versículo de número 6, os versículos 6 e 7 diz assim: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha o versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E isso aqui está ligado ao quê? Ao trabalho conjunto da igreja. Né? Então eu falei de uma igreja que tinha um crescimento saudável, porque a gente vê que eles abriam uma igreja num canto, começavam a pregar o evangelho, mandavam um apóstolo para ficar ali ensinando, o mestre da igreja. Ele passava 6 meses, 1 ano. Depois desse período, eles saíam e naquela igreja tinha pessoas espiritualmente maduras para darem continuidade ao trabalho da igreja. Claro que essas pessoas continuavam fazendo esse trabalho, recebendo o acompanhamento e a orientação dos apóstolos. Quando tinha algum problema que eles não sabiam como resolver, eles iam lá visitar o apóstolo, contavam a necessidade daquela igreja, os apóstolos escreviam cartas e mandavam para aquela igreja, e aquelas cartas eram lidas e eles ensinavam aquelas orientações como doutrina apostólica para a igreja. Mas você percebe que as pessoas tinham um crescimento saudável na fé. O que nós percebemos no ensinamento da igreja hoje? As pessoas, elas não procuram crescer na fé. A gente muitas vezes ensina uma coisa à pessoa hoje, e a pessoa aparentemente aprendeu aquilo. Mas quando é amanhã, você percebe que a pessoa voltou ao ponto zero. E aí você vai ter que praticamente ensinar a mesma coisa de novo. E aí você pensa que a pessoa na segunda vez, na terceira vez ela aprendeu. Quando você vai ver na quarta vez, a pessoa de novo está no ponto zero. Então isso não é saudável para a igreja. Isso não é saudável para a espiritualidade daquela pessoa. O crescimento da fé, ele acontece de uma forma sistemática. Quando eu falo de sistemática, eu estou falando de uma organização. Todo estudo, toda pesquisa, todo conhecimento, ele se dá através de uma programação organizada. E conhecer a palavra de Deus também requer uma programação organizada. Às vezes a gente pega, olha, essas apostilas, né? Falei sobre isso também de manhã e vou falar porque a gente tem um público diferente. Qual a importância do estudo por apostilas? Na minha opinião, e eu já tenho comprovado isso, já trabalhei assim, quando pastoreei a outra igreja, né, de Elmino Afonso, eu cheguei a confirmar que a melhor forma da gente nivelar o conhecimento da igreja é através do estudo com apostilas. Porque você distribui e todo mundo tem ali acesso àquela mesma, aquele mesmo conteúdo para você trabalhar ao mesmo tempo. Então, todo mundo está informado do que está sendo trabalhado no culto. Mas qual é o grande problema? As pessoas levam a apostila para casa e jogam lá em algum canto. E elas passam a semana inteira, não leem, não estudam. Quando elas chegam no culto, elas esquecem também da apostila. Então não vai haver conhecimento da palavra de Deus dessa forma, não vai haver crescimento na fé. Para que haja o crescimento na fé, é importante que você todo dia tire 20 minutos, 30 minutos, conforme seja o seu tempo, para você ler, para você reler, para você estudar, para você conferir os textos da palavra de Deus. Todo dia tire um tempo para estudar a Bíblia, estudar as apostilas. Quando você estiver estudando, alguma dúvida, risque de lado, coloque uma pergunta, destaque alguma coisa para você perguntar, para você comentar no próximo estudo. Quando for no dia, traga aquela apostila para a gente debater os assuntos, para a gente aprofundar o conhecimento e assim a gente vai nivelando. Claro que não é possível você ter um conhecimento em qualquer grupo que seja nivelado de uma forma completamente linear.
onde todos estejam, né, as setas estejam na mesma altura. Não é possível porque o conhecimento ele se dá diferenciado por questão de idade, por questão de experiência, por oportunidades de estudos, né? Então, há uma diferença, uns têm mais facilidade, outros têm menos, mas, de alguma forma, a gente consegue nivelar melhor. Por quê? Porque aquilo que você não entendeu em casa, mas você estudou, você está por dentro, quando você chega com aquela dúvida, aqui a gente vai tirar a dúvida. E aqui a gente tem a oportunidade de nivelar dentro daquilo que é possível fazer. E assim a igreja vai amadurecendo. Lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, a Bíblia fala sobre os dons do ministério. Ele diz que ele escolheu uns para apóstolos, para pastores, para evangelistas, para mestres, para profetas, e todos esses foram escolhidos e dados à igreja com o fim de edificar o corpo de Cristo. Ele diz, até que todos cheguemos à unidade do conhecimento, à plenitude da estatura de Cristo. Ou seja, Deus quer que nós conheçamos a palavra no nível de conhecimento que Cristo tinha. Deus quer que nós estejamos preparados com a palavra, como disse o apóstolo Pedro, a ponto de estarmos preparados para respondermos a qualquer um que perguntar a respeito da nossa fé. É por isso que os apóstolos, eles disseram, nós não podemos deixar de nos dedicarmos à palavra de Deus e à oração para servir as mesas. Nós não temos condições de darmos conta de todas as atividades da igreja. Vocês são membros no corpo de Cristo e como membros do corpo de Cristo, vocês têm funções no corpo de Cristo. Jesus não chamou os membros para não terem utilidade no corpo, mas para desempenharem funções. Cada membro no nosso corpo, ele tem uma função e ele desempenha essa função. O corpo só está saudável quando todos os membros estão saudáveis e quando todos os membros desempenham bem as suas funções. Assim também é a igreja. Quando as atividades da igreja se concentram em uma pessoa só, a pessoa se desgasta, sofre muito e a igreja tem dificuldade de crescer em todos os sentidos. Agora, veja o que aconteceu ali no versículo 7. Né? Foram distribuídas essas funções, os apóstolos estavam cuidando da palavra, os diáconos estavam cuidando desse serviço das mesas, e o versículo diz, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Para que os sacerdotes obedecessem à fé, era fundamental que os apóstolos tivessem tempo de estudar a palavra de Deus. Né? Porque quando ele está falando de sacerdotes, ele está falando daqueles judeus que vinham da linhagem sacerdotal de Arão, que eram muitos apegados, muito presos às tradições do judaísmo. Alguns deles vinham até do meio do grupo dos saduceus, porque a maioria dos saduceus eram sacerdotes, e eram pessoas que tinham um grande conhecimento da lei. E para que os apóstolos pudessem provar no Evangelho que o Messias que a igreja pregava, que o Cristo que eles serviam era o Cristo que foi prometido na lei dos profetas, eles precisavam dominar o conhecimento da palavra de Deus. E se eles não tivessem preparados, com tempo para orarem, para estudarem as Escrituras, eles não teriam como levar uma palavra sólida. Entenderam a necessidade que hoje as lideranças que estão no ministério pastoral têm? Nós convivemos com várias doutrinas adversas. Quando você vai para a internet, tem tudo quanto é heresia. Né? Tem pessoas negando até mesmo o próprio Cristo, como a Bíblia diz. Negam muitas passagens das Escrituras. E aí, para que a liderança pastoral ela tenha condições de argumentar, mostrar que aquele pensamento é antibíblico, ele tem que mostrar aonde está o pensamento bíblico. A gente não pode somente dizer que determinado ensinamento está errado, sem provar como. A gente precisa dizer que está errado e dizer por que está errado, mas depois dizer o que está certo e por que está certo. Então, eis aí a necessidade de que
a liderança da igreja tenha esse tempo para se dedicar à palavra. E para isso, nós precisamos que os membros da igreja que o Senhor levantou, eles possam ser colocados em outras funções para irem suprindo as necessidades ministeriais da igreja.